Tô aqui, gente, convidando algumas pessoas. Olá, olá, boa noite. Estão me escutando bem? Dá um ok aí, uma acenada, por favor. Olá, olá, quem tá me escutando, por favor, me diga se tá me escutando bem. Obrigado, Samor. Tamo junto, irmão. Não tô fazendo essa live para me promover ou questão desse tipo, né? Essa live ela é referente a dilemas, né, que muito de nós temos, né, diante do adicto, né, diante da adicção, né, diante do dependente químico. Como eu coloquei, né, a pergunta já há 1 ou 2 dias, né, se é mito ou se é verdade que um dependente químico sempre está em busca do prazer da sua primeira dose, né? Então, eu vou começar a falar a respeito disso de uma forma bem simples, caracterizado em cima de questões sutis do dia a dia de um dependente químico ou de um dependente de álcool, que álcool também é droga, né? O cigarro também é uma droga. E eu quero começar, né, justamente por essa questão, né? Eu não sei se você ou se algum parente ou se você já escutou falar, né, sobre um primeiro porre, né, de álcool, né, que você ou que alguém já possa ter tomado. A sensação que ela é, o mal-estar, né, que fica depois, o acordar, né, com ressaca, com dores de cabeça, né? Mas no ato, né, que você está ingerindo essa bebida, ela lhe dá um certo prazer, né? Ela lhe motiva a fazer algumas situações, né, alguns comportamentos, alguns são inibidos, né, e declaram que depois que tomam um gole, tomam alguma quantidade de álcool, ela simplesmente se desinibe, né? Ela começa a paquerar, ela começa a se soltar, a dançar,
né? E o que eu quero trazer, né, referente a isso é justamente isso. Será que esse indivíduo, essa pessoa, ela está em busca desse primeiro prazer que ela sempre tenta buscar? Será? Né? Será que é isso mesmo? Né? Falando de estatísticas, né? Um fumante, né, de tabaco, de cigarro, né, o corpo pede para que ele obtenha novamente a nicotina e as outras substâncias em seu corpo em 45 minutos. O corpo sente uma abstinência em relação a isso. Aí me vem o questionamento e me vem a pergunta: será que ele está em busca do primeiro trago que ele deu lá, né? Em busca do prazer desse primeiro trago, né? E isso a gente pode levar a outros tipos de substâncias, né? Por exemplo, né, tem determinadas substâncias, né, como a cocaína, né, que o efeito ela é mais ou menos de 1 hora e meia no seu organismo, depois de ser ingerida. Isso, né, lá no começo, né, de um uso recreativo, como se é dito, né? Então, esse uso recreativo, ele passa, né, de experimentar primeiro, depois passa a ser um uso recreativo, depois passa a ser um uso abusivo e depois, né, passa a virar uma dependência, aonde o corpo já criou uma resistência, né, em relação à substância, porque o nosso cérebro ele é inteligente em relação a isso. Ele guarda fatores, né, relacionados, né, a prazeres, né, a hábitos. E é justamente nisso que eu quero chegar, né? Existe uma forma, né, da cocaína que hoje é bastante conhecida, né? Eu estou falando de doença, né? Eu não estou falando de safadeza, eu não estou falando de mau caráter, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que está no FID-10. Né? Então, o efeito do crack, ele dura, né, segundo os estudos, no máximo 1 minuto. Né? Então, o nível, né, de consumo em relação a essa substância, ela é bastante grande, justamente por conta disso, né? Por conta do efeito que ela tem. E voltando a perguntar, será que o dependente químico, seja ele qual for a substância que ele utilize, ele só está em busca, né, do prazer da primeira dose que ele tomou? Ou vou logo falando, ou é abstinência, né, em relação à última dose que ele tomou, não a primeira, mas em relação à última? É justamente nesse ponto aonde eu quero chegar, aonde estudos estão apontando, né, justamente isso, né, que esse mito em relação à dependência química, em relação ao dependente químico crônico, né, que já virou um dependente, porque tudo começa por um experimento, né, depois recreativo, depois vem a parte do abuso, né, e ele se torna, logo após o abuso, um dependente. Né? Será que um alcoólico, ele, quando bebe, ele está à procura
da primeira dose que ele tomou, do primeiro porre que ele tomou, né, do prazer que foi, né, ou ele está em busca em sanar a sua abstinência. Né? Podemos ver que muitos alcoólicos hoje em dia, né, ao acordar, se acordam tremendo, se acordam com abstinência, e para poder ir trabalhar, ele tem que tomar aquela dosezinha dele, né? Ele tem que tomar algo dentro do trabalho para poder se manter, né, vigorado, para poder se manter produtivo diante daquilo, e para que seus colegas de trabalho não possam perceber, né, a sua tremedeira, a sua abstinência. Então é justamente nesse ponto onde eu quero quebrar, né, esse mito diante de estudos, que o dependente químico, né, ou alcoólico, que o álcool também é uma droga, né, vem muito relacionado a esse ponto, né, não está em busca, né, do primeiro prazer, e sim ele está em busca de saciar uma abstinência que ele está, né? Então isso é consequentemente com as outras substâncias também, sabe? O adicto, né, hoje como é considerado, né, que é um homem ou uma mulher cuja sua vida é controlada por drogas, né, o alcoólico também, né, que o álcool também é droga, o tabagismo também é droga, né? Se a gente for ver cientificamente essas questões, né, o fumante, né, o tabagista, né, de 45 e 45 minutos, o corpo dele pede a nicotina e as outras substâncias. Então eu estou falando de drogas lícitas aqui, né, em relação a isso. Quanto mais as ilícitas, quanto o poder de abstinência, né, e devastação ela causa, né, dentro do cérebro e dentro do organismo, né, de um indivíduo, né? Então tem que haver uma paralisação em relação a esse consumo, né, para que você possa perceber, né, que há uma abstinência constante em relação a isso. E existem dois fatores também que eu quero trazer, não somente o fator da abstinência, mas também o fator da fissura, né? Tirar esse dilema sobre abstinência e fissura, né? A fissura ele é um desejo incontrolável de usar qualquer tipo de substância, né? A abstinência, o corpo ali, ele está pedindo, né, a substância, né? Você pode estar em um curto intervalo de tempo, né, abstênico, né, como os bebedores que bebem só final de semana, que bebem numa festa, que bebem recreativamente, né, num usuário de qualquer tipo de outra substância, que só utilizam em festas, né? Isso é um uso recreativo diante disso. Mas cuidado com isso, porque isso pode se tornar, né, um uso abusivo em relação a isso, que você não passa mais somente a utilizar, né, durante festas ou durante finais de semana, mas você começa a consumir todos os dias, ou dia sim, dia não, até virar, né, um dependente, né, em relação a substâncias. E uma está ligada com a outra, né? Se a gente for falar de efeitos, né, dessas substâncias, você pode ver nitidamente que um usuário de crack, né, ele está usando constantemente essa substância. Por quê? Porque o uso
do prazer que dá ao cérebro é muito pouco tempo. É no máximo estourando 1 minuto. Então ali o indivíduo já quer uma outra dose. E ele não mede nenhum tipo de consequência em relação a buscar, né, mais uma dose de sua preferência. Se você prestar atenção também, né, os alcoólicos, também tem muitos alcoólicos, né, que saem, né, de mesa em mesa pedindo, né, um trocado, pedindo um dinheiro, né, para utilizar essa droga lícita, né, e hoje é muito facilmente encontrada e consumida. A estatística é que o maior número de percentual hoje de pessoas que estão experimentando, né, e que se estão virando dependentes, né, de substâncias são os adolescentes e as mulheres. Então eu venho aqui deixar esse alerta, né, venho aqui deixar essa questão, sabe, em relação a esses mitos, em relação a distinguir, né, essa questão que é dita muitas das vezes, né, dentro de grupos de mútua ajuda, dentro de comunidades terapêuticas, dentro de clínicas, né, que o indivíduo, né, a pessoa, né, está com abstinência porque quer sentir o prazer da primeira vez que usou. Né? Eu discordo disso, né, diante de estudos, né, pela FEBRACT, diante de experiências, de vivência, né, dentro, né, de locais adequados para tratamento, né, aonde é perceptível, né, que não é somente a busca desse primeiro prazer, porque ele não existe. Aquele primeiro prazer ficou lá registrado no cérebro e quando eu fez o uso da última vez, né, da última vez que fez o uso, o cérebro também registrou e ficou essa abstinência, né, no indivíduo. Então, vamos quebrar esse mito, né, da questão da dependência química, né, ligando também que o álcool é uma droga, né, em relação a tudo isso, né, que já foi falado, né, e tem um fator interessante, né, que fala o seguinte: a afirmação no sistema de recompensa pode ocorrer com a exposição à quantidade mínima de substância de abuso, sabe? Isso é de um livro, sabe, que é Dependência Química, né, com Ronaldo Laranjeira, Alessandra, Daniel Cruz e colaboradores, sabe, sobre estudos relacionados a isso. Então o que eu estou falando aqui para vocês não é de mim propriamente dito, não é somente do que eu estudo, não é somente da vivência em relação a isso, mas pessoas que já vêm estudando há muito tempo sobre a dependência química, né, que eu volto a dizer, né, que não é uma falta de caráter. Se você conhece alguém, né, que tenha, né, esse problema, né, com o uso abusivo, né, de álcool e outras drogas, né, pergunte a essa pessoa se ela precisa de ajuda, né, porque não é safadeza, sabe? Não é falta de caráter, sabe? É uma doença, e é uma doença cruel, sabe? É uma doença incurável, sabe? Progressiva e que pode levar à morte se ela não for paralisada
né, no seu determinado tempo, sabe? Então eu já vivenciei muitas questões em relação a isso, conheço várias pessoas que estão, né, em recuperação, pessoas que estão em tratamento, né? Então eu quero trazer isso para vocês, quebrando esse paradigma, né, que a sociedade preconceituosa colocou em cima disso, e trazendo novamente o alerta em relação ao crescimento, né, das estatísticas entre o abuso, né, de consumo de adolescentes e mulheres, né, em nossa sociedade. Eu quero trazer isso para vocês. Alguém colocou aqui alguma dúvida, alguma coisa? Perguntou aqui. Mirelle falou, creio que muitos vêm da base familiar doentia. Sim, Mirelle, também, Mirelle. Obrigado pela sua interação, né? Não somente pela base familiar, ela é fundamental em relação a isso, né? Mas também é uma doença bio, né? Muitas das vezes ela é somática em relação à parte biológica em relação a isso. Porque você pode perceber também, trazendo um exemplo, né, vamos colocar dentro de uma comunidade, de pessoas com baixa renda, né, muitas das vezes tem 2, 3, 4 filhos, né, e um tem a tendência, né, ao uso de substâncias. Os outros tendem para o outro lado, tendem para o estudo, são boas pessoas, se formam, e um outro vai ao lado, né, da criminalidade, vai ao lado do uso abusivo e compulsivo de substâncias, né? Então temos que perceber isso, mas a família ela é fundamental no tratamento, né, da dependência química, né? Incluir no álcool, né? Ela é extremamente fundamental em relação a isso, né? Eu creio, né, que não é somente tratar, né, da dificuldade, né, da paralisação do uso abusivo e compulsivo de qualquer tipo de substância, mas tem toda uma outra questão psico e biosocial por trás disso também. Então, obrigado pela sua pergunta, espero ter respondido ela, né, de forma satisfatória, né? Então é isso, pessoal, vamos ter cuidado com isso, sabe? Vamos ter cuidado aonde nossos adolescentes estão indo, aonde os nossos filhos estão indo, aonde pessoas que gostamos está indo, quais são as companhias que ela está andando, porque também todo esse contexto social demonstra, né, muito a respeito, né, do indivíduo, né, do que ele está querendo para a vida dele. Mas isso pode ser cuidado, né, isso pode ser previsto, isso pode ser tratado, né, dentro de aconselhamento terapêutico, né, dentro de um próprio tratamento, né, dentro de grupos de mútua ajuda, né? Então, esse é a live de hoje, né? Repetindo, né? Vamos quebrar esse mito aonde o dependente químico ele sempre está em busca, né, da primeira dose, né, do prazer que ele sentiu. Eu não acredito nisso, não concordo com isso, mas sim ele está em busca de sanar a sua abstinência.
em relação a isso. E como eu já falei, existe uma grande diferença entre abstinência e fissura, né? A abstinência você percebe ela fisicamente. A fissura ela é mentalmente, somente, ela é psico, né? Quando você vê o indivíduo, ele agiu por impulso e foi lá e usou. Mas isso aí é uma outra questão, né? Fica para um próximo assunto, para uma próxima live, né? Que a gente pode fazer. E vocês podem deixar a sugestão de vocês, né? Sobre a área de dependência química ou a área referente a terapia holísticas, né, que você possa querer também falar, né, sobre essa lei da atração, né? Então, hoje eu estou aqui falando sobre a dependência química, né? Eu sou conselheiro terapêutico, né? Sou formado pela FEBRACT, né, em conselho terapêutico, né? Tenho alguns cursos já dentro da FEBRACT, né? Então eu tenho falado isso por experiência já há 16 anos, né? Vivendo, né? E estudando sobre a dependência química. Gratidão a todos, a Namastê, uma boa noite, espero que tenha sido de bastante utilidade para cada um de nós, né, essa live. Gratidão.